Meus amados, a graça e a paz são os vossos da Igreja Rei de Jesus Cristo. Nessa madrugada, Deus ele me leva ao juízo de Deus, ao juízo próprio e ao juízo de outros seres humanos. O que é isso? É um estado de consciência. Amém, amados? Deus julga o homem segundo o seu coração, segundo o seu estado de consciência. Entenda. A palavra do Senhor diz: subjugai o homem a si mesmo. Amém? Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo número 4, verso do 1 ao 5. Eu, porém, ele aponta para ele, Paulo, não posso ser julgado por vós, nem por juízo humano nenhum. Eis que aguardo o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus, o qual trará à existência as coisas ocultas, até mesmo das trevas. Então Paulo está falando que, olha, eu não posso ser julgado por vós, mas nem por isso eu sou inocente, nem por isso eu sou inocentado no mundo espiritual. Por quê? Porque Deus ele julga o profundo do coração. Então, vamos supor, uma pessoa, ela pede para Deus algo e Deus pega e coloca ela, vamos supor, em um emprego. Ela ora por um emprego, por uma oportunidade, por uma porta. Deus abre a porta, mas quando ela chega lá dentro dessa situação do serviço, onde Deus colocou que está sujeito à lei dos homens, essa pessoa encontra princípio de autoridade. Então Deus abriu a porta, mas essa pessoa não é muito obediente a princípios de autoridade. E aí tem uma criança de 12 anos ou um velho de 80, mas que está naquela empresa há mais tempo do que ela e tem um cargo de chefia. E essa pessoa não se submete aos princípios de autoridade. É igual você ter uma presidência da República ruim, como foi o caso aí da era da esquerda no Brasil, aonde aparentemente para o povo era bom, mas em termos de sociedade, de prosperidade de nação, de geração de emprego, de outras situações que um governante tem que fazer, essa autoridade ela era péssima. Ou seja, ela ficava alimentando o povo com migalhas para angariar os seus votos. Mas pessoas num estado de consciência falavam: Senhor, nós estamos vendo o que essa autoridade governamental está fazendo sobre as nossas serviços, sobre as nossas vidas. Então nós estamos orando a Deus para que o Senhor mude a situação dessa nação. Traga sobre as nossas vidas alguém que verdadeiramente trabalhe em favor de um povo, trabalhe com o princípio de honestidade. A mesma coisa é na empresa, ou seja, se no princípio de nação eu sei que toda autoridade vem de Deus, mesmo assim a gente se submete ao princípio de autoridade e fica orando a Deus para Deus mudar. Tem pessoas que entram em empregos e começam a murmurar, a reclamar daquele tipo de autoridade que lá já estava. A porta se abriu para ela. Em vez dela orar para mudar o seu comportamento, orando pelas suas autoridades, seja ele um gerente, seja ele ali um superintendente, seja ele um diretor, seja quem for, em vez da pessoa orar no princípio cristão para mudar até mesmo aquela relação entre eu que estou acabando de chegar nesse emprego e aquele que já está, Senhor, molda. O Senhor abriu essa porta, molda esse coração. Eu estou vendo que essa pessoa é ruim dentro desse emprego. Então muda todo o estado desta empresa, muda tudo aquilo que tem aqui dentro dessa situação. Assim nós oramos pela nação, pelo país. Então as pessoas elas chegam na oportunidade de Deus, aonde a porta foi aberta, aonde oraram, aonde choraram, mas não vigiam quando estão dentro dessa porta. Ora, o mundo jaz do maligno. Satanás ele é inteligente. Então, se você não for mais inteligente do que ele, você vai quebrar princípios. Então, ela orou, conseguiu diante de Deus, as portas se abriram, está diante agora do emprego e do salário, mas reclama do seu princípio de autoridade. Reclama daquele que é autoridade sobre a sua vida. Então, esse tipo de pessoa acaba perdendo a oportunidade de orar, de glorificar, de exaltar, de bendizer a Deus, naquela oportunidade que Deus deu. Senhor, o Senhor abriu essa porta, agora muda toda a situação dessa empresa. Então essas pessoas não oram, aí elas começam a murmurar, começam a reclamar, pensam que elas estão certas e estão erradas. Então essas pessoas que estão erradas,
dentro de empresas do país e que não oram pelo seu princípio de autoridade para que Deus venha mudar toda a situação espiritual dessas autoridades, elas estão incorrendo em sério risco de rebeldia espiritual, porque a Bíblia fala que nós temos que obedecer ao princípio de autoridade, né? Então, mesmo a autoridade sendo ruim, sendo um gerente, sendo quem for sobre as nossas vidas, nós temos que falar: Senhor, muda essa pessoa, muda a natureza dela, porque o Senhor me colocou aqui e ninguém vai me tirar daqui, mas o Senhor tem que mudar toda a situação dessa empresa. Então nós acabamos perdendo portas que Deus abre. Então, porta que Deus abre, ninguém fecha. Então só Deus fecha por causa da quebra do princípio de autoridade. Pessoas que vai para uma empresa e começa a reclamar, murmurar, ora, a Bíblia fala: em tudo dê glória. Glorificar a Deus sobre todas as coisas. E aí as pessoas trazem para si uma situação que só elas estão certas. Não, nós temos que analisar o outro lado. Quem é que está do outro lado? É o ímpio, é o agoreiro, é o feiticeiro, é o espírito, é o idólatra? Olha, eu estou me sujeitando a esse princípio de autoridade espiritual sobre a minha vida, na parte do serviço, mas espiritualmente eu posso combater. Espiritualmente eu posso: Senhor, eu não aceito. Eu não aceito pessoas ruins ficar me governando. Eu estou aqui, mas eu não aceito. Então, na hora que eu estou diante dessas pessoas, eu me faço de tolo diante dos tolos. Mas quando eu estou na minha casa, eu ajoelho diante de Deus e falo: Senhor, o Senhor está vendo a situação do meu serviço? O Senhor está vendo a situação do meu país? A Bíblia fala que toda autoridade vem de ti. Então, pelo princípio da autoridade, eu estou obedecendo, mas eu não aceito. Então, no mundo espiritual, eu peço ao Senhor que arranque, tire, ou até mesmo mude o seu estado de consciência para que seja um bom chefe sobre a minha vida. Mas lá na hora que eu estou no serviço, eu me submeto. Lá na hora que eu estou no serviço, eu obedeço. Eu posso até questionar uma situação, mas se aquela situação ela não está favorável a mim, eu informo a quem está ali num cargo superior e falo: ó, a situação aconteceu por causa disso. Eu me defendo na hora da angústia, porque Deus é quem nos defende. O que Deus não gosta é do murmurador. O que Deus não gosta é da murmuradora, que está no serviço e está reclamando daquela porta que Deus abre, sendo que a porta é no mundo. Então o mundo é jaz do maligno. Então quando Deus abrir uma porta de emprego para você, ou abrir uma empresa para você, não fique murmurando não. Porque você vai encontrar as dificuldades. Olha o que diz a palavra: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci, vós vencerás também. Então tem pessoas que não sabem encarar as dificuldades do mundo, começam a murmurar e começam a quebrar princípios. E quando ela quebra princípio, ela acaba perdendo. Aí fala: ai, mas eu estava certo. Não, você tem que analisar os dois lados. Você tem que analisar tanto o seu lado como o lado da outra situação que está no mundo. Porque o mundo jaz do maligno. A Bíblia fala que nós não temos que ajuntar tesouros nessa terra, e sim diante do reino dos céus. Então eu peço primeiro a Deus para que Deus venha com a defesa sobre a minha vida. Eu moro em um lugar onde houve várias confusões, mas eu falo: Senhor, essa confusão não vai chegar na minha casa. Existe anjos acampados, existe espíritos ministradores, mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação, conforme Hebreus 1,14. Então haja uma proteção sobre a minha vida. Daqui ninguém me tira, daqui ninguém me derruba. Então eu entrego tudo diante de Deus, eu oro diante de Deus e vou observando a situação se desfazer, se dissipar. Ninguém se achega à minha casa, todo mundo vai se arrebentando na minha frente e eu fico tranquilo. Mas eu chego lá murmurando, eu chego lá falando coisas ruins no mundo espiritual, eu chego lá reclamando. Então, você é nova criatura. Uma vez que você passa pelo batismo, ó crente, viu? Ó filho de Deus, ó filho de Deus. Uma vez que você passa pelo batismo, o seu estado de consciência tem que mudar. Ou você muda o seu estado de consciência, ou então você não vai viver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Glória a Deus, isso é uma revelação da madrugada. Tem coisas aqui que eu sei para quem eu estou falando, até mesmo dentro da igreja, amém? Mas eu falo no sentido amplo, de várias pessoas, porque quem sou eu para apontar erro de alguém? Mas a Bíblia fala: ensina o meu povo o caminho que deve andar. Então, eu te ensino o caminho que deve andar, e você tem que andar nele para que neste caminho você não pereça. Mas entenda, o mundo jaz do maligno. Agora, o Senhor te trata como se fosse um embaixador. E o embaixador é protegido pelos anjos do Senhor, se for sábio, se tiver sabedoria e se orar da maneira certa. Então, crente
O filho de Deus, ele não tem que ficar murmurando ou sendo murmurador e reclamando de tudo, pensando que só ele está certo. Não, subjugar é a si mesmo. Vê qual foi o erro que você cometeu e chega diante de Deus e fala: pai, eu cometi realmente esse erro, eu quero ajustar isso, mas eu quero que o Senhor me dê uma nova chance. Abra essa nova porta, até mesmo dentro da própria empresa, mas eu vou ter mais sabedoria da próxima vez que eu encarar problemas, porque problemas você vai ter. O que você tem que ter é sabedoria para combater todo tipo de problema que vem contra você. Aleluia, meu amado. Graça e paz, aleluias, ou graça e paz, aleluias.